Olá, seja bem-vindo a mais um Lado a Lado Cast, o nosso café com saúde. E hoje vamos falar de um tema muito importante. É um tema que o Instituto Lado a Lado tem em sua agenda, que é a imunização, a importância da vacinação. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial e ela vai falar com a gente assim sobre vários temas e eu tenho a alegria de ter uma representante do CRI aqui junto com a gente, que é a Letícia Lima. Letícia Lima, seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite, porque nós assim somos uma instituição que defende o CRI, que defende, daqui a pouco você vai falar para as pessoas o que é o CRI, e também uma coisa muito importante, né? A importância da vacinação para com a gente, né? A nossa proteção e a proteção do outro. E aí eu queria que você falasse para a gente quem é Letícia Lima? O que faz Letícia Lima? Bom, a Letícia é enfermeira, formada pela Universidade de Brasília, né? Sou especialista em terapia intensiva pela ESCS e vim parar no mundo da imunização. Em 2023, eu assumi como enfermeira no CRI único do Distrito Federal e desde então estou lá com a equipe, né, nessa missão de possibilitar e ampliar o acesso aos imunos biológicos especiais para a população aqui no Distrito Federal. E para a gente começar o nosso bate-papo, Letícia, fala para a nossa audiência o que são os CRIs. Bom, o CRI, ele é um centro de referência para imunobiológicos especiais, ou seja, ele dispõe de algumas vacinas, alguns imunobiológicos que são destinados para populações específicas. Então, algumas populações que têm determinadas comorbidades, que são pessoas mais vulneráveis, que apenas com a vacinação de rotina, elas não estariam 100%, digamos, protegidas, Uhum. visto a vulnerabilidade delas. O Hoje a gente percebe que existe um certo desconhecimento dessas unidades, né, e as pessoas muitas vezes não são orientadas. Como que você acha que a gente lógico que um bate-papo como esse ajuda muito, mas como que você, como uma profissional que atua nessa área, você acha que a gente poderia estar ajudando mais em levar informação e orientar a população sobre a importância do CRI e o que tem dentro do CRI? Aqui no Distrito Federal, o pessoal da Rede de Frio já está fazendo algumas ações nesse sentido, né, de capacitação dos prescritores. Porque a Uhum, gente precisa capacitar a ponta, aquela pessoa que está lá na sala de vacina, que muitas vezes é ela que vai identificar o paciente, uhum. que é um paciente que tem direito ao mundo especial, a equipe de saúde da família, ao médico assistente. Então, por exemplo, a gente tem pacientes oncológicos que muitas vezes eles descobrem que têm direito a fazer as vacinas especiais, imunobiológicos especiais, depois de já ter iniciado o tratamento. Então, eu acredito que você capacitando, você informando tanto os prescritores na ponta, como dando uma informação de qualidade e assertiva para o usuário, né, a gente consegue ampliar ainda mais esse acesso. E como que o CRI, ele auxilia nessa, para que você mantenha o seu cartão vacinal ali em ordem, né, que você tenha ali seu calendário vacinal em ordem. No CRI, os pacientes que têm indicação, né, eles vão até a nós, passam por uma avaliação médica do nosso médico, que nós temos médicos infectologistas, pediatras e um alergista e imunologista. E esse médico vai avaliar, dentro do relatório que o médico assistente encaminhou para esse Uhum. paciente, as vacinas especiais que ele tem direito. E aí, nesse momento, é feito também a avaliação das vacinas de rotina. Então, a gente verifica se esse paciente está com a vacina de Covid em dia, com a vacina de influenza, difteria e tétano, hepatite B. Então, a gente verifica também, não só, né, os imunobiológicos especiais, que são o nosso foco, mas a gente visa também as vacinas do PNI. Uhum. Letícia, um dos nossos desafios quando a gente olha para o cenário da imunização são as fake news, né? Como que você tem atuado e como a sua equipe, como que vocês têm trabalhado para a gente diminuir um pouco, que eu falo assim, que existem os grupos, né, anti-vacinas, Uhum. e nós que defendemos a vacina, a gente tem que cada vez mais falar mais alto que Uhum. esses grupos, né. Como que você,
tem atuado para diminuir um pouco essas fake news, que a gente sabe que presta um grande desserviço à população, né? Às vezes se passa ali anos tentando manter ali uma cobertura vacinal, aí de repente despenca, né? Lá no CRI, a gente tem uma brincadeira que a gente faz que os pacientes do CRI, eles não são os pacientes antivax. Porque os pacientes, normalmente, eles procuram a gente. Então, o paciente já vai no CRI, já querendo, buscando, né, a imunização. E alguns pacientes que chegam lá, às vezes, com resistência com a realização de algumas vacinas em específico, a gente tenta combater fake news com informação. Então, informar esse paciente, esclarecer as dúvidas. Às vezes o paciente fala, eu quero tomar tal vacina, mas a vacina da Covid tem nessa vacina? Então, a gente tenta realmente orientar. E assim, o nosso papel lá é orientar. Se o paciente disser, não, eu não quero vacinar, não tem muito que a gente consiga fazer, sabe? A gente vai fornecer para ele uma orientação correta, vai fornecer a informação, mas no final das contas a escolha é dele. Uhum. E como esses pacientes, eles chegam até o CRI? Bom, eu vou contextualizar um pouquinho como surgiu o nosso CRI aqui no Distrito Federal, né? Anteriormente, nós tínhamos 6 salas de vacinas, que eram salas de vacinas especiais, porém elas não tinham a configuração que pede a portaria do Ministério da Saúde do CRI. Ou seja, eles não tinham uma equipe de enfermagem com enfermeiro, técnico de enfermagem e médico. Tá? E aí, com a instituição do CRI, único do DF, que foi em dezembro de 2003, né, essas salas de vacinas especiais elas foram aos poucos se fechando. E aí veio um questionamento. Como assim? Vocês querem ampliar a vacinação, mas vocês fecham salas de vacinas especiais para deixar um único CRI? Então, no início não fazia muito sentido, né? Mas veio a proposta que a gente iniciou em 23 de agosto do ano passado, se eu não estou enganada, que foi do CRI virtual, que foi uma proposta de descentralização. Então, além de ter o CRI físico, que é o nosso CRI único do DF, a gente tem salas de vacinas nas unidades básicas de saúde que estão dentro do CRI virtual. Interessante. Ou seja, o meu usuário ele chega na sala de vacina procurando a vacina. E lá ele é orientado a como se dá o processo. Então a sala de vacina encaminha para a gente o relatório médico, o cartão de vacina desse usuário, por meio de um sistema que é o Vigilância DF. E nesse sistema a gente faz a avaliação e liberação, uma prescrição das vacinas que esse usuário tem direito. E aí o que a gente observou? A gente observou que muitas vezes o usuário ele chega com a indicação, por exemplo, um pedido médico para fazer só a pneumo 23. Mas é um usuário que ele tem direito a outros imunos biológicos especiais. Que às vezes por desconhecimento do prescritor, ou porque às vezes é um pneumologista, o foco dele está na questão pulmonar do paciente. Então, às vezes ele não lembra das outras vacinas. Então, na nossa avaliação, a gente consegue contemplar todas as vacinas que ele tem direito. Eu queria que você também falasse aqui para a nossa audiência, qual é a população que pode utilizar o CRI? Pronto. A gente imagina, às vezes, que sejam só os pacientes com algumas doenças mais complexas, né? E a gente está errado. O paciente diabético, ele tem direito a fazer uma vacina, que é a vacina da pneumo 23. Então, quem não conhece um paciente diabético? Quem não tem um familiar ou alguém próximo que tenha diabetes, né? Então, é uma população muito grande que tem direito. Pneumopatas, pacientes com DPOC, com asma grave, asma moderada, pacientes que possuem alguma doença autoimune e usam imunossupressor. Então, paciente de artrite reumatoide que usa medicação, paciente de lúpus que usa medicação, os pacientes oncológicos, pacientes transplantados. E quando a gente fala das crianças, a gente recebe muitos prematuros também. São aqueles abaixo de 33 semanas. Aí eles entram para fazer a vacinação especial. E você percebe que depois da Covid, melhorou essa visitação aos CRIs ou ela continua igual? Então, como o nosso CRI ele está com uma configuração diferente, né? Antes a gente não tinha essa configuração, o movimento para a gente aumentou bastante. A gente tem dados desse ano, né, do início desse ano até a data de ontem, de 6.728 atendimentos no CRI físico. Foram mais de 11.500 aplicações de janeiro para cá. Fantástico. Isso. E no CRI virtual, a gente já tem mais de 9.500 formulários. Então, a gente viu que o acesso ampliou muito e a gente tem essas pessoas procurando a gente. Então, são 9.000 pessoas que estão em UBS, estão, né, em locais que antes elas não teriam acesso e elas estão chegando até o CRI. Então, para a gente, a imunização especial ela teve um boom muito grande. E quais as vacinas que estão no CRI?
Bom, as vacinas que estão no CRI, a gente começa com as da pneumo, né? Nós temos a pneumocócica 13 e a pneumocócica 23. Nós temos algumas vacinas que elas são da rotina, mas que em algumas situações elas se caracterizam num esquema especial, que é o caso da meningite C. Nós temos a meningite ACWY, a hemófilos influenza tipo B, hepatite A adulto, a hexavalente, que é uma vacina celular que a gente faz nos prematuros, é, hepatite B, né? Apesar de ser uma vacina da rotina, a gente tem um esquema especial para ela, né? De 4 doses, com o dobro da dose para alguns pacientes, principalmente os pacientes renais. E deixa eu ver o que mais. Eu acredito que sejam essas. E como essa equipe ela é treinada, né? Porque tem que ser uma equipe que ela tem que ter um uma forma de humanização diferente, né. Como que vocês treinam essas equipes? Como que vocês capacitam? Como que vocês auxiliam essas equipes? Então, a equipe do CRI, né, do CRI físico, ela é composta por 5 enfermeiras, 4 médicos e 4 técnicos de enfermagem. Uhum, Antes da abertura do serviço, a gente participou de uma capacitação, até mesmo para entender qual seria o fluxo, qual seria a forma de atendimento, né, encaminhamento dos pacientes. E as equipes de saúde, da saúde básica, né, da unidade básica de saúde, elas receberam capacitação pela gerência da rede de frio, até mesmo para eles entenderem, né, um pouco da dinâmica dos imunosspeciais, porque a uhum. rotina acaba que é aquela receitinha de bolo. Aham, E aí quando você sai um pouco, vai para os imunosspeciais, né, no início causou muito medo na equipe da ponta, né. aham. E aí a gente conseguiu ver que está tendo um sucesso, assim, considerável que a gente não imaginava que teria. Aham. Na sua opinião, as equipes das unidades básicas de saúde, elas estão preparadas, né, para indicar ou para encaminhar ou até para dar esse suporte? Sim, eu acho que tudo a gente vai construindo, né. Então no início, lá no primeiro tijolinho, foi um pouco de medo da ponta mesmo, porque a gente tem medo do desconhecido, é Lógico, normal, lógico. né. E assim, acaba que é um paciente que é um pouco mais delicado, que às vezes você não sabe como tratar, como lidar, você tem medo que esse paciente tenha algum evento adverso, alguma reação Uhum, adversa, né. E aí aos poucos as equipes foram treinando. Inicialmente iniciaram pelo CRI virtual algumas salas de vacina piloto, então não foi aberto para todas as salas de vacina, nós aham. tivemos algumas unidades piloto para ir testando e treinando as equipes, e aí aos poucos a gente foi expandindo. Então, assim, a gente observa que hoje na sala de vacina eu já tenho uma equipe que ela capta o paciente. Então, às vezes é uma mãe que vai levar a criança para vacinar e a mãe por acaso comenta que ela toma remédio para artrite reumatoide, um imunossupressor. E a Uhum. equipe já capta essa mãe. Aham. Letícia, uma das coisas que a gente percebe muito na nossa instituição e até orientando e participando de eventos e discutindo a questão da imunização, a gente percebe que muitas vezes o médico, né, a pessoa que está atendendo aquele paciente, ele não orienta sobre a importância de você manter seu calendário vacinal em ordem. E aí você está falando de doenças crônicas, você está falando de doenças que são pacientes com comorbidades. Como você acha que pode ser feito um trabalho de orientação para esses profissionais, para que os seus pacientes, que nem a gente percebe na oncologia a gente assim, tem, o tempo inteiro recebe informação e recebe queixas de pacientes que não foram orientados a manter o seu calendário vacinal em ordem, né. Uhum. Como que a gente melhora isso? Como que a gente pode ajudar nisso? Como que a gente pode fazer com que o médico, ele também sinta parte disso e que é importante aquela pessoa, ela ter o seu calendário vacinal ali em ordem? Nesse caso, eu acho que a informação é o poder, sabe? Porque realmente muitos não prescrevem por falta de conhecimento mesmo. A gente acaba que a gente conhece as principais. A da pneumonia. Eu tenho meu idoso, um paciente oncológico, eu não quero que ele tenha pneumonia. Aham. Então eu prescrevo a vacina da pneumonia. Mas às vezes eu esqueço que esse paciente ele também está suscetível a outras comorbidades, né? A outros problemas, né? A outras vulnerabilidades. Uhum. Então eu acredito que
isso que a gente está fazendo aqui, que é divulgar o CRI, né? Mostrar quais são as indicações, quais são os imunobiológicos que a gente dispõe, eu acredito que esse já é um passo muito importante, Aham, né? Para a aham. gente fazer com que esses profissionais, eles conheçam e saibam que o paciente dele tem direito. Que nem nós atuamos muito e trabalhamos na eliminação do câncer de colo de útero no Brasil. E aí a gente percebe que tem muitas regiões do país que você tem baixa cobertura. Uhum. E aí a gente está olhando para o paciente, as futuras gerações, né? Quem está se protegendo agora e que lá na frente vai estar protegido. Só que hoje eu tenho 7.000 mulheres que estão com câncer de colo de útero. Né? Como que você, como uma enfermeira, né, tirando um pouco o chapéu do CRI, como que você, uma enfermeira, acha que a gente pode estar, acha não, né? Eu falo que a gente tem que acreditar, né? Que podemos mudar isso. A vacinação contra a HPV precisaria ser ampliada, né? A gente tem um público-alvo que acaba que é a população Isso. adolescente, né? Aham. Tenta justamente pegar a população que nunca foi exposta, né? Nunca teve contato com o vírus. Mas Uhum. a gente tem estudos que mostram que mesmo quem já teve contato com o vírus, a gente tem uma resposta muito boa, né? Aham. Com a vacina e até mesmo regressão do vírus, Aham. enfim. Então, eu acho que seria muitíssimo importante a gente ampliar essa vacinação. É Aham. uma luta, né? Porque no SUS, infelizmente, a gente ainda tem a vacinação para esse grupo em específico e para os pacientes especiais. Os pacientes Uhum. especiais, eles têm direito a fazer Aham. a vacina do HPV. Aham. Mas o ideal, eu acho que seria ampliar para todas as mulheres, né? Aham. É um câncer totalmente prevenível, que a gente tem uma vacina, a gente tem como prevenir, e a gente ainda vê mulheres morrendo por conta disso, por Sim, conta desse câncer. sim. E aí agora indo para a gente tem falado e tem trazido muita pauta do envelhecimento. Uhum. E aí a gente percebe que os idosos, né, que nem agora, né, teve a vacinação da influenza. E você percebe que tem uma baixa cobertura, está caindo. Uhum. Só que essas pessoas levaram seus filhos, né, levaram a vacinar, e hoje você percebe que o filho fica falando para o pai não ir se vacinar, né. Você tem visto isso? Porque você pega hoje o idoso com alguma comorbidade. Poucos são os que não têm comorbidades, né, e eles têm que estar no CRI, né, Uhum. tem que pelo menos, né, aquele que tem alguma, Sim. que está dentro desse cenário, ele tem que ir até lá. Como que você, tem atuado, tem visto e qual que é essa realidade, né, que você presencia? Tem uma frase que diz que as vacinas são vítimas do próprio sucesso, né? Essa nossa geração de agora não conheceu as doenças, né? Não conheceu o pólio, não viu a varicela do jeito que era antigamente. Então, assim, o sucesso das vacinas acaba que condena ela, né? Então, você não vai ter medo de alguma coisa que você acredita que não exista, né? E lá no CRI, eu falo especificamente do CRI, né, Aham, que acaba que aham, é onde eu atuo, né, aham, a gente tenta de todas as formas puxar esse paciente para a imunização. Então, assim como nas salas de vacinas eles fazem, às vezes a mãe vai vacinar o prematuro, vem um senhorzinho que trouxe o neto. A gente já pergunta, e o senhor? Tem algum problema de saúde? É uhum, até meio estranho, né? A gente já chega para a pessoa e pergunta, você tem algum problema de saúde, né? aham. Mas é porque lá realmente a equipe inteira é muito envolvida com a questão da imunização. E a gente quer que esse paciente consiga vacinar, né? Esse é um acolhimento, Com né. certeza. Esse é um acolhimento que isso faz com que esse processo ele seja mais imunizado, né. Olhando para o calendário aí, vacinal e olhando para todas essas vacinas que você tem, né, lá dentro do CRI, quais são as vacinas que você percebe que acaba tendo um pouquinho mais de resistência? As vacinas da vacina de rotina é a da Covid. Da vacina de rotina é Covid, até por conta de toda aquela questão que a gente teve na época Sim, da sim, pandemia, sim. questão de fake news, né. Uhum. Agora das vacinas do CRI, a gente não tem. Não Aham, tem, nenhuma vacina, assim, que o paciente fala: "Ah, eu quero todas menos essa". A aham, gente não tem. Até porque, assim, quando o paciente chega lá, a gente busca explicar para ele. Ah, ó, eu não falo simplesmente: "Você vai tomar a vacina IB".
Não, Aham. a gente explica, o senhor vai tomar a vacina de hemófilos influenza, que previne contra um tipo de meningite. Então a gente tenta explicar também para o paciente, para simplesmente ele não achar, cheguei e vão aplicar uma coisa em mim. Pronto. Aham. O paciente ele precisa saber o que ele está fazendo, o que ele está tomando, o que ele está prevenindo, né? Então a gente busca fazer isso lá no CRI.